Salve Maria! Estamos no canal Legio Maria com o projeto Estudo do Manual em Detalhes, que visa explicar folha a folha do nosso Manual da Legião de Maria. Um estudo aprofundado do mesmo. Como diz no nosso manual, todo membro tem o rigoroso dever de estudar o manual a fundo. Se você ainda não está inscrito no nosso canal Legio Maria, se inscreva, ative o sininho para receber novas notificações, compartilhe entre os amigos. Quando você está ouvindo o vídeo, compartilhe esse vídeo com os familiares, devotos Nossa Senhora, aos católicos, que não é um canal só de legionários. Nós falamos sobre a Legião de Maria e a devoção mariana. Então, que você possa se inscrever, nos ajudar a essa evangelização. Quanto mais inscritos que tem o próprio robô YouTube, ele se encarrega de divulgar mais esse canal e esta informação de evangelização. Então, nós estamos estudando a página 67, o capítulo 11, o plano da legião, o item 2, um sistema perfeitamente organizado. As grandes fontes de energia natural, se não forem canalizadas, perdem-se. De modo semelhante, o zelo sem método e o entusiasmo sem direção nunca produzem grandes resultados, quer interiores, quer exteriores. E mesmo assim, a maior parte das vezes são de pouca duração. Consciente disso, a Legião apresenta a seus membros mais um modo de vida do que uma simples tarefa a realizar. Baseia-se para tal um sistema perfeitamente organizado, já na página 68, no qual tem forças de regra aquilo que em outras organizações é apenas aconselhado ou simplesmente sugerido, impondo, mesmo no que se refere a cada pormenor, a mais exata observância. Promete como prêmio a perseverança e um visível progresso nas virtudes da perfeição cristã, especialmente a fé, o amor a Maria, a intrepidez, a imolação de si próprio, a fraternidade, o espírito de oração, a prudência, a paciência, a obediência, a humildade, a alegria e o espírito apostólico. O desenvolvimento do que comumente chamamos apostolado dos leigos é uma das manifestações especiais do nosso tempo, tendo por si, se atendermos unicamente ao número dos que a ele se podem dedicar, possibilidades ilimitadas de expansão. Apesar disso, como nos parecem insuficientes as disposições tomadas para a manutenção e progresso desse movimento colossal. Quando se compara o grande número de congregações religiosas tão admiravelmente concebidas para atender às necessidades daqueles que abandonam o mundo, com a maneira pela qual estas estão organizados, os que no mundo permanecem. Que contraste impressionante! De um lado, que escrupuloso cuidado e que sábia precisão para fazer render ao máximo a atuação de cada, eu perdi. Achei. A atuação de cada um. Do outro lado, de um outro, como são elementares e superficiais as disposições empregadas. A organização exige dos seus membros, inegavelmente, a realização de uma tarefa, mas esta, para a maior parte deles, não passa, na roda da semana, de simples distração, que dificilmente chegará a representar algo mais importante. Devemos ter, quanto a este serviço, o mais elevado conceito. Não deveria ele constituir para cada um dos membros a base de toda a vida espiritual
e ainda ser o seu bordão de peregrino na caminhada para o céu? Sem dúvidas, as congregações religiosas devem servir de modelo aos leigos que trabalham em comum. Não é ousado afirmar que, em igualdade de circunstância, a qualidade de trabalho realizado aumentará na medida em que se aproximam dos métodos das congregações. Surge, porém, uma dificuldade. Até que ponto deve-se impor uma regra? Por mais desejável que seja a disciplina para se trabalhar em eficácia, corre-se constantemente o perigo de exagerar, diminuindo assim o poder de atração do organismo. Nunca devemos esquecer que se trata de uma organização permanente de leigos. Não equivale de forma alguma a uma nova ordem religiosa, nem pretende vir a ser, como outrora aconteceu, e muitas vezes em outras organizações. E na página 69, para finalizar o item, o fim de que se pretende atingir é este e não outro: levar uma organização eficiente às pessoas que têm uma vida comum, como nós a conhecemos, e as quais devemos ter em conta as diferenças de gostos e ocupações, que nem sempre são de caráter puramente religioso. A regulamentação a impor não deve ultrapassar aquilo que possa ser aceito pela maior parte das pessoas a que a organização é destinada, mas também não deve ficar aquém. Linda mensagem, leitura, que vai falar sobre um sistema perfeitamente organizado. Eu já estou na Legião há 38 anos, então a gente percebe como a Legião de Maria é bonito e é bem organizado. Essa estrutura do Concílio Legionis, vamos comparar ao Vaticano, e depois nos países tem conselhos maiores, senatos, e abaixo de senato tem as régias. Temos alguns lugares que têm régias diretamente ligadas ao Concílio Legionis, e depois tem os comícia, plural de comício. Depois vem as cúria, numa cidade onde tem um comício, vai ter diversas cúrias, porque tem os bairros, né? Então fica mais fácil colocar em cada bairro, ou próximos, atingindo alguns bairros, essas cúrias. E dentro das cúrias, nós temos os presídia, plural de presídio. Então, desse sistema bem definido e de uma forma de hierarquia, de obediência, nós iremos encurtar a nossa comunicação, nós iremos ver a produtividade em questão de relatórios, tá? Então, nós iremos ver quanto estão empenhados esses nossos soldados em buscar resultados. E aqui nessa leitura vai falar que nós não podemos nos comparar com uma congregação que tem as suas regras. A Legião de Maria tem suas regras, mas uma congregação tem o voto de castidade, o voto de obediência. Você já está fazendo parte, está incluso dentro de um convento, ou dentro de uma ordem religiosa, ou dentro do seminário, e ali a sua atividade está mais para orações, né? E nós já estamos nessa liberdade, que nós estamos no nosso mundo externo, mas com as regras que vou usar o termo impostas pela Legião de Maria, mas são regras não, digo assim, de assustar, a gente tem, não, nada de assustar. É apenas que tem uma ordem de reunião, tem horário para começar a reunião, tem hora para acabar a reunião. Então, são pontos importantes para não ficar uma reunião sem hora de acabar. Tá? Então, existe durações de trabalhos para poder orientar. Você não fica assim, ao Deus dará, à vontade. Não, eu fui lá, só evangelizei e fui embora.
Você ficou quanto tempo? Não, eu fiquei lá só 10 minutos. A semana todinha eu só fiquei 10 minutos. Então nós estipulamos um trabalho semanal de no mínimo 2 horas por semana, que podemos parcelar. Você divide em 3 dias, ou num dia só você faz essas 2 horas. Tá? Então fica a sua escolha, mas seria o mínimo de evangelização por semana. Exemplo. Então, que nós temos um dia certo de reunião semanal, o grupo define o dia e horário, e a duração não pode passar de 1h30 quando é adultos, e quando é juvenil não pode passar de 1 hora, para que a gente possa atender às outras necessidades que as pessoas têm do dia a dia. São profissionais, são trabalhadores, são domésticas, etc. Então tem seus compromissos, tem suas obrigações de esposa, obrigações de filha, tem faculdades, etc. Então que a gente, nesse sistema organizado e perfeitamente organizado, é que vai falar uma palavra bonita. Promete como prêmio a perseverança e um visível progresso nas virtudes da perfeição cristã, especialmente na fé, no amor a Maria, na intrepidez, na imolação de si próprio, a fraternidade, o espírito de oração, a prudência, a paciência, a obediência, a humildade, a alegria e o espírito apostólico. Tudo isso o legionário, com o tempo, com a caminhada, de acordo com esse sistema perfeitamente organizado, ele vai adquirindo essa obediência. Às vezes não é obediente em casa, mas ele chega no grupo, tem um presidente. O presidente escolhe os pares. É o presidente que define, não é ele que quer fazer com fulano. Então ele vê que o sistema é desta forma. Então ele percebe, poxa, que interessante, eu pensei que eu podia fazer com tal fulano. Tá? Você pode propor para o presidente que está fazendo um trabalho e que se poderia concluir com aquele membro que você já começou semana passada e não foi concluído. Com certeza o presidente vai entender e vai manter o par durante a semana. Ou então os seus horários, só você e aquela pessoa tem disponibilidade pela manhã. Então o presidente vai fazer diferente? Vai colocar vocês dois. Ele quer o resultado. Quer que vocês realizem o trabalho semanal. Então, desta forma, com a coerência, com a razoabilidade, é razoável manter esse par. Eu coloco esse par não está fazendo nenhuma atividade semanal. Então eu tenho que desfazer esse par. Às vezes vou encontrar um outro que vai incentivar o A e incentivar o B. Então, com esse carisma, com esses detalhes, a Legião de Maria já existe há 100 anos. Tá? Então, um movimento colossal, e é no mundo inteiro, e atinge todas as idades. Aqui diz, a organização exige dos seus membros, inegavelmente, a realização de uma tarefa. Tem que ter uma tarefa para os membros ativos. Na Legião de Maria nós temos os membros ativos e os membros auxiliares. Os membros auxiliares têm um dever, têm uma tarefa também, de rezar firmemente, todos os dias, o Santo Terço e as orações da Legião de Maria. Vai ser ali, brincando, uns 20 minutos. E ele vai aproximar mais de Maria, ele vai aumentar sua fé. A igreja, a Nossa Senhora, é o próprio Jesus. E sem falar dos graus de ativos e os graus dos auxiliares, né? Os pretorianos e os adjuntores, que vai incentivar cada vez mais você buscar uma Eucaristia diária, uma participação mais nas orações. Devemos ter, diz o manual, quanto a este serviço, a mais elevado conceito. Não deveria ele constituir para cada um dos membros a base de toda a sua vida espiritual e ainda ser o bordão de peregrino na caminhada para o céu? Lembra-se disso, irmão legionário. Que esse trabalho semanal é que vai dizer para alguns, não passa na roda da semana de uma simples distração, não é uma simples distração. Às vezes você arranjou um motivo para sair de casa. Muitos legionários entraram na Legião de Maria porque não aguentavam o esposo em casa ficar perturbando, enchendo o saco.
e sentia-se às vezes isolado, queria fazer alguma atividade, então a princípio não tinha devoção a Maria. E às vezes aquele apostolado semanal para ele é uma distração. Mas eu digo para você, começa a olhar com os outros olhos. É esse apostolado, é esse caminhar, é esse levar Maria ao mundo, é esse objetivo de salvar almas que vai fazer com que você chegue ao céu. Salve Maria, fique com Deus.